O vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês qual a diferença de um pincel de cerda sintética e um pincel de cerda natural. Você sabe qual a diferença de um dos dois? Hoje em dia, os pincéis estão com a sua tecnologia cada vez mais avançada e os pincéis de cerdas sintéticas estão cada vez mais parecidos com os pincéis de cerdas naturais. A única diferença é que ambos reagem com um certo tipo de produto. O pincel de cerda sintética, ele se reage melhor a texturas mais cremosas, texturas mais líquidas. Já o pincel de cerda natural, ele se reage melhor com texturas mais em pó. Eu vou mostrar para vocês no vídeo a seguir qual a diferença na prática de um pincel e de outro. Bom pessoal, aqui na minha mão tem dois tipos de pincéis. Um pincel de cerda natural e um pincel de cerda sintética. Eu vou mostrar para vocês a diferença da aplicação de um pincel para o outro e a intensidade que cada uma dessas cerdas vai interferir no resultado do seu trabalho, no resultado final do seu esfumado. Vou começar com o pincel de cerda natural, vou pegar uma sombra marrom e vou começar fazendo essa aplicação apenas na parte lateral aqui dos olhos. Peguei um pouquinho do produto e vou começar dando batidinhas, levando o pincel para fora. Bom pessoal, vocês percebem que ficou de uma maneira um pouco mais esfumada. O pincel de cerda natural, ele tem basicamente essa função. Ele deixa a sombra com um aspecto mais natural, a sombra mais aveludada, o aspecto mais fino. E o pincel de cerda sintética eu vou mostrar para vocês agora. Peguei um pouquinho de sombra aqui do meu pincel de cerda sintética e eu vou começar a aplicar, Percebe que o pincel de cerda sintética, ele tem a função de deixar a sombra mais pigmentada. Ou seja, toda vez que a gente utilizar um pincel de cerda sintética, lembre, a sua sombra ela vai ficar um pouco mais marcada, porém vai ficar mais pigmentado. Por isso que eu sempre indico o pincel de cerda natural para você deixar a sombra menos intensa e o pincel de cerda sintética para você deixar a sombra mais pigmentada. Então olha só pessoal, eu tenho aqui na minha mão 5 pincéis. 2 pincéis de cerdas naturais e 3 pincéis de cerda sintética. A diferença é que, quando a gente toca no pincel de cerda natural, ele tem uma textura mais leve, ele é mais fofo, ele não espeta quando a gente toca nele. Então eu gosto muito desses 2 pincéis quando eu quero trabalhar com sombras mais translúcidas. Quando eu quero uma quantidade um pouco menor de sombra, eu quero aquele esfumado alongado, por exemplo, com uma maneira mais acetinada, mais leve, mais transparente. E esses 3 últimos aqui, que são sintéticos, eles são pincéis um pouco mais rígidos, eles têm as cerdas mais juntinhas e eu consigo trabalhar com ele quando eu quero uma região do meu esfumado um pouco mais compactado, um pouco mais de quantidade maior de sombra. A pigmentação ela é muito maior no pincel de cerda sintética do que o pincel de cerda natural. Então a diferença básica é essa. Um pincel de cerda natural ele deixa mais aveludado e mais translúcido e o pincel de cerda sintética ele vai deixar a região com mais pigmento de sombra, mais forte e um pouco mais marcado. Ambos eu super utilizo e super recomendo na hora de você fazer o seu degradê, na hora de você fazer a sua transição de cor, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e a diferença é simples e clara e eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Um super beijo e até mais!